bem, pessoal? Eu sou o Joab, sou especialista em qualidade de software aqui na Vericode. Hoje estou como apresentador desse novo videocast nosso, VeriTalks. Trago hoje aqui dois convidados hoje para falar sobre o assunto FinOps e as suas tendências para 2024. Estão aqui comigo o Carlos Costa, o Chuck Norris, que dispensa aí explicações desse apelido. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Chuck Norris. Ele é especialista em Cloud SRE e um grande entusiasta de FinOps. E aqui o nosso outro convidado, Marcelo Marque, popularmente conhecido como CEO da Vericode. Seja muito bem-vindo. Obrigado, valeu, Joab. Obrigado, Chuck, por estar aqui com a gente. Chuck, grande conhecido do mercado aí. É de longa data, já sempre, trabalhei com ele há 11 anos atrás e hoje está aqui com a gente. Muda das voltas. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer enorme. E hoje o Marcelo aqui também, além de CEO, é importante falar que ele não só manda, mas ele também é técnico e certificado da FinOps e grande entusiasta de FinOps também. É isso aí. Estou participado com o pessoal da comunidade aqui do Brasil, que aliás é uma comunidade bem forte, uma das principais do mundo, em quantidade de pessoas envolvidas, engajadas. Convido a todo mundo a procurar aí a comunidade no Brasil. Tenho a certificação de praticante de FinOps e contribuo com alguns grupos de trabalho também da FinOps.org. Tem muita coisa legal acontecendo. Tivemos agora uma novidade, né? Uma alteração do framework, ficou bem mais moderno, bem mais dinâmico, mais completo, eu acho. Acho que vamos ter um papo bastante legal hoje. E ele revisa todas as nossas demandas de FinOps aqui dentro da Vero. É importante falar que não é só o olhar de dono, não. O olhar de dono literal, porque ele vai e revisa tecnicamente aqui as nossas demandas. Bom, bem legal. Então hoje vamos falar um pouco mais de FinOps, vamos entrar um pouco mais de detalhe. Mark, fala pra gente um pouco mais. O que é FinOps, né? Esse termo de Ops ficou famoso na TI, né? DevOps, IOps, QAOps. Pois é. Conta mais pra gente. Pois é, nessa área de controle de custos de TI não ia ser diferente, né? Então, o termo FinOps aí é um conjugado da palavra de Financial Operations, mas o grupo, né, de conhecimento FinOps, ele é um framework operacional, é um conjunto de práticas culturais e de princípios que definem ou normatizam a forma como as organizações conseguem tirar o máximo de valor para o negócio do uso de cloud. Tá? Tudo começou, obviamente, com uma necessidade de controlar custos. Né? Quer dizer, com o uso de cloud, a gente tem uma mudança estrutural na forma de controlar e de lançar os custos de infraestrutura. Antes a gente tinha uma forma de data center, e era basicamente o data center era uma contabilização por investimento, né? Você fazia investimento e depreciava ao longo do tempo, você tinha aquele custo fixo. É aquelas salonas gigantes com geladeiras, né? Aquelas lá que você pode falar que trabalhou, senão você entrega a idade. Hein? Mas eu trabalhei muito nisso aí, sim, cara. Tem histórias engraçadas sobre isso. E aí veio que esse framework, ele veio inicialmente com a ideia de conseguir controlar os custos, dado que você sai de um modelo de custeio de investimento para um modelo mais de gasto OPEX, né, o gasto operacional, conforme você usa. Então, daí surgiu aí essa prática. A Linux Foundation que cuida e que sustenta a FinOps Foundation, estabeleceram esse framework que ajuda as empresas a se organizarem para como controlar custos, mas principalmente tirar o máximo de valor para o negócio do uso de nuvem. Agora a conta chega, né? Antigamente a gente investia bastante em máquina para montar parking, agora a conta ela chega mês a mês, né? O Chuck acho que participou aí, como a gente está mais na ativa há muito tempo, né, Chuck? Participou das situações onde a gente tinha ali o data center travado, uma máquina comprada, e era aquilo que a gente podia usar. Podia usar, exatamente. E aí tinha que otimizar o código para conseguir utilizar aqueles recursos. Antigamente a nossa prática era bem mais voltada a isso, né? Era mesmo voltada a otimizar a aplicação para ela caber na infra. Exatamente. Hoje a gente, as aplicações elas vão crescendo exponencialmente, o gráfico de custo ele vai subindo, e a preocupação agora é fazer como que a gente reduz esses custos. Exato. E aí é importante, e FinOps ajuda nisso, a otimização, que você precisa utilizar a otimização dos custos. Então a FinOps ajuda a otimizar esses recursos, você reduz seus custos e maximiza os investimentos em tecnologia. Perfeito. Eu trouxe 2 dados aqui interessantes de uma pesquisa da InfoWorld, né? Nós, inclusive, colocamos no nosso LinkedIn, né, semana passada. Então, o dado diz o seguinte: 82% dos pesquisados afirmam
que a nuvem, a gestão de nuvem é o desafio deste ano, é o maior desafio deste ano, até mais que cibersegurança. Então, você já olha o patamar da importância de gestão em nuvem. Isso aí. Cibersegurança, ele prejudica, né, uma vez atacado, ele prejudica o nome da empresa, ele te faz perder dinheiro, mas uma má gestão em nuvem, ele te faz perder dinheiro também. Aí você tem layoff, você tem corte de custo, você tem, né? E é um gasto cotidiano, né? Todo dia você tem novas aplicações sendo construídas, novas aplicações sendo liberadas para produção. Você tem gasto de nuvem com a equipe de desenvolvimento, toda a infraestrutura de desenvolvimento, tem gasto de nuvem com a equipe de homologação, testes de qualidade, e por fim, o gasto da produção mesmo, de fato. Exatamente. Diferente de antes, que a gente tinha uma caixa, né? um equipamento, que a gente tinha que usar o máximo desse recurso já contratado, agora a gente tem uma liberação, em tese, de uso escalável. Né? Então, o maior benefício da nuvem, que é ser totalmente escalável, também é o pior vilão. Né? Quer dizer, quanto mais escalável for, mais custo, mais dinheiro vai. E tem o estudo da Gartner também, que diz que as empresas normalmente usam 30% daquilo que pagam. Então o FinOps ele nasce nessa necessidade, né, de reduzir esse 70% e deixar as empresas sempre mais perto desse limite do que para elas usarem o que realmente precisam. Também. Complementando o que você falou, o segundo item da pesquisa, ele traz essa informação. 42% dos entrevistados afirmam que gastaram muito mais do que planejaram. Eu já passei por empresas, inclusive o ano passado no setor educacional, onde os diretores de arquitetura, os diretores de engenharia, estavam desesperados em março por ter gasto todo o orçamento do ano em nuvem, no terceiro mês. Caramba. Então, isso mostra o tamanho do desafio. Você ilustrou bem, né? As empresas elas não estão ainda preparadas para controlar algo que, historicamente, elas apenas depreciavam. Estava estabelecido o gasto. Agora o gasto ele é crescente dia a dia. Então, acho que esse é o desafio. O FinOps, o framework FinOps, ele ajuda muito a sistematizar esse controle, a comunicar o gasto, a definir exatamente em que está se gastando. Né? E ações. E ações claras para melhorar. Agora, o que se vê hoje em dia também, não só em nível global, mas no Brasil, a gente vê muita gente pensando já, será que não é um negócio voltar, sair da nuvem e voltar para data center? É uma tendência assim, muito difícil de acontecer, a gente está com isso já espalhado. A praticidade que a nuvem gerou é difícil voltar. Demais. E o custo de manter a operação dentro de casa, o risco de manter. Então, as empresas tinham que ter 2 data centers, um a 100 km do outro, como política de segurança e política de disponibilidade. E isso agora, assim, é difícil o pessoal voltar, né? E para complementar, eu acho que FinOps foi pouco explorado. A gente não utiliza o máximo que o FinOps pode prover para a gente, né? Então, se é algo que você não explorou ainda, não faz muito sentido você pensar em voltar sem ter exercitado esse modelo, essa disciplina. Exatamente. FinOps é o remédio para essa coisa amarga que é o custo de nuvem. Então, você tem exatamente uma prática para te ajudar a controlar isso, se manter no trilho. E o caminho é os times começarem a aprender essa prática, né? Isso vai de conta aí muito com um estudo de tendências, né, que a FinOps Foundation lançou agora em 2024. Eles fazem esse estudo desde 2020, né? Agora em 2024 eles lançaram, saiu recentemente esse estudo, e ele fala de 2 pontos muito importantes, que é a redução de desperdícios, né? Essa pesquisa saiu 7 pontos muito importantes, mas aqui a gente vai destacar 2 aqui no nosso papo. E um é a redução de desperdício, né? Então, a gente constrói aplicações super complexas, como se fosse aquele encanamento super complexo, e vai ficando aqueles vazamentos, aquelas torneiras abertas, e isso, no final, gera esse efeito, né? Exato. Que o pessoal chama até de spend panic, né? O gráfico do gasto, né? Que gera o pânico. Que esse exemplo que você deu, ele está aí no 3º mês, já estourou o orçamento. Então, tem essa redução de desperdício e tem essa gestão de compromisso também, né? Que é essa previsibilidade, a gente trabalhar ao invés de modelo spot, trabalhar com modelo de instâncias reservadas, isso gera uma economia muito interessante. Então vamos falar um pouco mais desses pontos, de gestão de compromisso e de redução de desperdício. Gestão de redução de desperdício. É a palavra é o jogo da vez, né? FinOps é isso. É um conjunto de práticas anti-desperdício. Exatamente. Eu vou citar aqui alguns que a gente pode, né, mostrar como boas práticas, né? Uma dica aí. O primeiro deles é taguear, né? Usar tags e metadados.
Você precisa taguear o seu sistema, ou a sua área, você pode taguear o seu projeto. O importante é você instrumentar o que você gasta, para você entender como você gasta, como você utiliza o recurso para poder reduzir, ok? Rateios baseados em uso. É importantíssimo. Rateio é dividir a conta. Exatamente. Quem gasta mais precisa entender por que gasta mais. E quem gasta menos, utilizar o que ele está fazendo como exemplo para que gaste menos, né? Tá bom? E isso a gente tem visto cada vez mais, os provedores de nuvem estão instrumentando as suas plataformas para ficar cada vez mais fácil de taguear, marcar os recursos que estão sendo usados e dividir essa conta, né? Exato. Isso a gente tem visto mudanças quase que mensais aí nos hubs de FinOps de cada um dos provedores de nuvem. Então, hoje já tem bastante recurso no próprio provedor, você não precisa nem de muitos recursos externos, né? Existem ferramentas ótimas externas, mas você já consegue muita coisa no próprio provedor de nuvem para conseguir dividir essa conta com quem de fato gastou. E essa divisão de conta, ela gera, tem até no framework da FinOps o efeito Prius, né? Que o carro da Toyota, o Prius, ele mostra a economia no painel. E eles começaram a perceber que quem tinha um Prius, ele começa a falar feliz que, puta, eu tô economizando tanto. Então, quando a gente traz essa visibilidade para os times e fala, vocês estão economizando e gera essa gamificação, gera essa precificação, o time começa a se preocupar com o gasto, começa a desenvolver aplicações mais otimizadas atrás dessa economia para mostrar, para gerar esse efeito Prius, para falar, puta, a gente está fazendo aplicações não só boas e performáticas, mas também econômicas. Exato. Tem empresas que vinculam até as metas de redução de custo para o time, e o time que bater a meta ou ganha o prêmio, ou ganha um bônus, enfim, isso é interessante. E eu reforço, é super legal se envolver, né? Todo mundo tem interesse nesse assunto, se envolver com a comunidade aqui no Brasil, Legal. porque tem relatos bem interessantes exatamente desse ponto, né? Como eu comunico os times, que efeito que tem essa comunicação, né? Então, se a gente olhar do ponto de vista prático, né, o que tem sido utilizado, o que tem sido executado nas empresas, esse eu acho que é o principal efeito que se vê, né? As equipes estão sendo munidas de informação de quanto estão gastando de recursos e, com isso, tentando otimizar e fazer um uso mais racional de nuvem. Então, esse ponto tem empresas que estão num nível de maturidade muito legal aqui no Brasil e tem muito que contribuir. Isso que vale a pena procurar na comunidade aqui. É legal falar que a gente está se baseando nesse papo sobre estudo que a FinOps vai lançar. Esse link está embaixo nos comentários. E aí vocês ficam à vontade para quem quer pesquisar. Tem vários itens muito interessantes. E um desses também ele fala que não é só a gestão dos recursos computacionais, a redução, mas sim esse aculturamento, esse trabalho de aculturamento que faz também dar um efeito de redução muito interessante. Sim. Agora vamos falar também da gestão de compromisso, né? Que é a parte de você trabalhar com instâncias mais reservadas ao invés de instâncias spots, né? É importantíssimo você, como tudo na vida, se conhecer bem, né? Então, para eu ter previsibilidade ou estimar bem, eu tenho que ter domínio dos meus recursos, de como eu gasto esses recursos. Então, uma das formas que eu vejo que a gente consegue traçar bem o comportamento é o teste de performance. Legal. Então, o teste de performance na nuvem, ele é essencial para você conseguir rapidamente descobrir qual é o seu comportamento no consumo de recursos, na utilização desses recursos, e qual vai ser seu gasto. Então, para aplicações que já existem, faça alguns exercícios de aumentar o workload e ver como que vai se comportar, né, ao longo do tempo, por um período, para você conseguir ter essa previsibilidade. Ter essa previsibilidade. E para as aplicações que não existem, principalmente, efetue um teste de carga, um teste de performance, para entender como que ela vai ser esse comportamento dessa aplicação nova. Até para você, ou tirar surpresas como contenções que você não esperava, ou você já ter um mapeamento de como é a sua aplicação, e aí você tem a previsibilidade. Tendo a previsibilidade, você consegue, poxa, o que eu vou fazer? Vou contratar aqui instâncias reservadas por 3 anos, 5 anos. Quanto mais, melhor. E gera uma economia bem significativa, né? Muito. Você lembrou bem isso aí, quer dizer, conhecer bem a tua aplicação e o quanto ela vai ser demandada é que te garante ter um compromisso de longo prazo com um provedor de nuvem mais vantajoso.
A conta é simples, né? Quanto mais tempo você garante que vai estar com o provedor de nuvem, mais barato fica o recurso. Então, a receita é essa. Só que é contraintuitivo na medida que você está em nuvem para tentar exatamente lançar mão dos gastos que são variáveis de nuvem, né? Qual que é a grande vantagem da nuvem versus o on-premises? É que você tem gastos variáveis. Porém, os gastos variáveis de curtíssimo prazo, eles são mais caros. Então, para você fazer um uso racional, né, do ponto de vista financeiro, você tem que mesclar bem esses compromissos de mais longo prazo com os provedores de nuvem e exceções a isso aí, usar os custos variáveis, que aí você realmente tem ganho, né? Você tem um investimento menor no longo prazo, um custo menor no longo prazo fixo, e só utiliza a variável naquele momento que você precisa, né? Antigamente a gente não tinha essa possibilidade. Você fazia a compra de uma máquina, ficava a máquina ociosa lá para você, por exemplo, atender um pico de chamadas, né? Hoje em dia você não precisa ter isso. Você pode trabalhar com capacity na média e usar o excedente com variáveis com consumo variável de recurso computacional. Isso é bem interessante. Muito importante ter isso observável. Então, se você tem um negócio, por exemplo, de emissor de cartão, de pagamento de benefício, quer dizer que no almoço você vai ter um alto volume de transação. Na janta, o pessoal está mais usando o cartão. Então, aquilo lá, o gráfico de uso, ele está lá em cima, ou seja, é um momento que você precisa de mais máquinas. Né? E você ter como observar isso, gerenciar isso para reduzir as máquinas no momento que o pessoal não está usando o cartão, né, ou outro negócio que se assemelha a isso, aí é importante ter isso. E, ancorando nesse ponto, nós temos o uso de machine learning também para fazer análise preditiva e entender esse comportamento de gráfico. Então, hoje as empresas estão usando cada vez mais o uso de inteligência artificial e machine learning, né? E para os grandes players isso está virando uma preocupação. Está virando uma preocupação porque o negócio de máquina ele consome muito. Essa tendência da inteligência artificial ela tem esses duas facetas interessantes, né? A primeira você falou, poxa, eu posso usar a inteligência artificial para conseguir prever meu próprio custo, conhecer meu próprio custo. Aí fazendo um jabazinho aqui, já tem modelos de inteligência artificial rodando aqui em clientes nossos que estão coletando informações em tempo real de observabilidade, dando uma previsão com um erro menor que 1%. 0,7%. 0,7% não esqueço desse fator, né? de consumo de recurso computacional, ou seja, a gente conhece, a partir do treinamento de um modelo de inteligência artificial, a gente conhece o comportamento da aplicação e consegue saber nos limites de carga quanto que ela vai ocupar. Esse é o lado legal de uso da inteligência artificial. O outro lado é que inteligência artificial custa. Exato. Então, para você treinar modelos, fica muito caro. Então, o que tem acontecido o que a gente tem visto e que tem acontecido, até agora, essa semana passada teve um evento aqui em São Paulo, do TDC, focado em inteligência artificial, e estava todo mundo falando quanto é caro você treinar um modelo em nuvem, né? Você tem que usar GPUs, a GPU já é mais caro. Então, para você ter um bom modelo, às vezes você treina o modelo está errado, tem que retreinar. Então, acaba que sendo um grande ofensor, o uso da inteligência artificial, que parece que traz tanto benefício para o negócio, ele acaba sendo um ofensor em custo. Não existe benefício grátis, né? Tem que saber usar, exatamente, saber usar bem esse recurso aí para, afinal de contas, a conta se pagar, né? Isso aqui é um modelo de inteligência artificial que te traga um benefício para o negócio, mas não pode ser caro demais para treinar, de tal forma que você não consiga retorno do investimento. Tá? Então, acho que esse também é uma preocupação, aparece isso no State of FinOps, que é essa pesquisa, aparece bem claramente essa preocupação de todos, você vê isso em eventos, o mercado já está falando bastante dessa preocupação, que é, poxa, tá bom, legal, consigo fazer modelos interessantíssimos, mas consigo pagar essa conta? Para os pequenos players deve ser bem mais caro, né? Os grandes, já estão acostumados, grandes contratos, até tem bastante instância reservada para isso. Exato. Agora os pequenos que estão ali... Não, e os grandes, inclusive, colocam isso no orçamento, né? Eles colocam como item de orçamento o recurso para estudar e treinar a sua IA. Suas IAs. Então, é através deles que essa parte que o Mark falou vai evoluir bastante. Mas tem os pequenos, e aí? Quais são as... Dizem que até esse é um grande diferenciador, assim, uma coisa que vai piorar a competição no mercado, né? Porque para você se diferenciar, você tem que ter um bom modelo de IA. E é caro treinar, só quem tem capital vai conseguir fazer esses treinamentos mais avançados. E por segurança, cada um está montando a sua, né? E por segurança das informações, dos dados, né?
Então é um desafio bem interessante, vem para os próximos passos aí. Eu acho que aqui no Brasil, o controle, tagueamento, comunicação, chargeback, isso já está relativamente bem estabelecido, já tem muita gente praticando. Exato. Agora ainda a gente vê muita dificuldade em forecasting, né? Como fazer uma previsão daquilo que eu vou gastar para dado minha demanda de negócio. Acho que esse é um ponto, inclusive, que a Vericode pode ajudar muito. Sim, interessante falar que a Vericode ajuda, né, na evolução de maturidade dessas etapas de FinOps, né, para dar observabilidade, para dar visibilidade para o pessoal, para dar esse aculturamento para os times trabalharem, criarem aplicações já preocupados com consumo em nuvem, todo esse trabalho de aculturamento. Então, precisando, é só chamar. É isso, pessoal. Muito bom esse papo, muito interessante, né? Acho que demos uma boa introdução sobre o assunto de FinOps, né? Faltou algum ponto a gente falar? Chuck, Mark, querem falar sobre mais algum ponto? Fala aí. Eu diria que envolvam os times, né? Não crie um time separado de FinOps, né? Tenha um time que vai coordenar o FinOps, mas envolva todos os times. O custo é um compromisso de todos. A gente tinha antes o desafio de trazer o negócio para perto da TI. Acho que esse assunto ele já foi superado. Agora é trazer a TI e o negócio para olhar os custos. Né? Exatamente. E acho que como um assunto claramente colaborativo dentro da empresa, também fora é muito colaborativo. Minha dica fica, vá ao finops.org no site, se associe, busca certificação, se envolva, porque tem muita gente boa envolvida e discutindo sobre o assunto. Muito desafio legal, muito caso. Muita coisa boa para fazer. Acho que a comunidade brasileira tem tudo para despontar no mundo aí. E claro, contata a Vericode aí, principalmente no que diz respeito a forecasting, a capacidade de uso das suas aplicações. É isso que a gente pode ajudar muito vocês. Então, senhores, muito obrigado pela participação de vocês hoje. Chuck, Mark, foi muito legal o papo aqui com vocês. Então, só recapitulando aí o que conversamos hoje, falamos sobre o que é FinOps, das tendências aí para 2024, do estudo, que o link está aqui embaixo, né, dos 2 pontos principais do estudo, que é a gestão de compromisso e a redução de desperdício, o uso de machine learning, que vem para preocupar também os grandes e pequenos players. E é isso. Encerramos esse episódio. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado. A todos que estão assistindo ou vendo, muito obrigado também. Acessem nosso site, acessem nossos canais e sigam os próximos episódios. E não hesitem em nos procurar se querem entender mais como o FinOps pode ajudar aí a organização de vocês. Muito obrigado e até mais.